Boa noite, gente. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas. Para quem não me conhece ainda e está entrando agora, meu nome é Elissandra da Mata, eu sou psicóloga por formação, sou sócia proprietária da DMO Desenvolvimento Humano Empresarial, que é uma empresa de consultoria na área de gestão de pessoas, que atende empresas aqui da minha região e também algumas de todo o Brasil. E também sou fundadora do Instituto RH na Prática, que é uma escola de capacitação para profissionais de recursos humanos. Como ser um profissional de RH que deixa a sua marca nas empresas? E por que eu escolhi esse tema? Basicamente, né, eu poderia ter dito esse título de várias outras formas. Poderia ter falado aí como que ser um profissional que se destaca, como ser um profissional estratégico, como ser um profissional que faz o melhor que a gente pode fazer dentro da nossa atuação. Eu escolhi essa palavra aí de deixar a sua marca. Isso ficou muito forte para mim depois de um depoimento que eu tive de uma aluna minha que se chama Larissa. Larissa deu um depoimento para mim uma vez, dizendo que para ela muitos resultados tinham chegado, né? Ela tinha aberto a consultoria dela, ela tinha conseguido oferecer serviços de um portfólio super rico para os clientes dela, e ela tinha conseguido os primeiros clientes dela, contratos grandes, contratos de mais de ano, que ela ia fazer um trabalho de implantação do RH do zero e dentro de um cliente dela, foi o primeiro cliente que ela conseguiu. Então, muitos foram os resultados que ela conseguiu, mas para mim, o que mais, vamos dizer assim, pegou o coração, né, de tudo que ela falou, para mim o que foi mais forte foi ela ter falado assim, Elis, acho que o mais importante de tudo isso que eu conquistei foi eu ter a oportunidade de deixar o meu legado. E eu achei isso tão forte, né? Eu achei isso tão de um propósito tão lindo que isso me marcou. Eu pensei assim, poxa, realmente, eu acho que no fundo, é claro que o resultado ele é importante, né? É o que a gente busca, sermos profissionais que geram resultados, não só para nossa carreira, como para as empresas que a gente encontra no nosso caminho, na nossa trajetória. Mas deixar a sua marca, deixar o seu legado, isso é muito forte, né? Você ter a oportunidade de estar ali dentro de uma empresa e marcar aquela empresa. Mesmo que você saia dela depois, mesmo que ela seja um cliente que você encerre o serviço, aquela empresa, aquelas pessoas que tiveram contato com o seu trabalho, aqueles colaboradores que se beneficiaram dos seus projetos, eles ficaram marcados, a sua marca ficou lá. Nunca mais aquele ambiente, aquelas pessoas vão ser as mesmas, nunca mais. E eu acho que isso é legal, é ter um momento antes do seu trabalho e um momento depois do seu trabalho, né? É um marco mesmo. Antes da Elissandra, depois da Elissandra. Antes da Larissa, depois da Larissa. Então, para mim isso foi muito forte. Eu quis hoje usar isso como tema para a gente discutir vários pontos importantes que eu observei. Então, eu tenho aí, né, milhares de alunos e com o tempo eu fui percebendo, obviamente, com a minha história também. Então, começou comigo, com a minha trajetória, com o que dava certo ou não dentro desse sentido para mim. E eu fui percebendo esse mesmo padrão nos meus alunos. Coisas que de fato todos eles que conseguiam um resultado satisfatório, eles colocavam em prática. E aí eu fiz um compilado, e aí, de novo, não é da minha cabeça, vocês sabem que eu não gosto de trazer nada que é utópico ou que é o que eu acho, mas realmente o que está funcionando no campo de batalha. Então eu trouxe, né, mapeei esses tópicos principais que todos eles colocam em prática sem exceção, e eu vou trazer inclusive alguns resultados deles aqui para vocês hoje. Antes de mais nada, vamos entender o que é ser um profissional que deixa a sua marca. Eu falo muito isso aqui, mas eu não gosto de deixar de repetir. Acho que é algo que a gente tem que realmente sempre estar reforçando e hoje eu quero trazer com mais riqueza de detalhes. Existem dois grupos de profissionais, na minha visão, que são os grupos que de fato importam aqui da gente entender, né? Primeiro é o que eu chamo de profissionais que são replicadores, e o segundo é o grupo de profissionais que eu chamo profissionais experts, tá? O que são os profissionais replicadores?
São aqueles profissionais que replicam o que eles viram um colega de RH fazendo. Exemplo, eu vi que o meu colega de RH fez um treinamento lá na empresa dele de inteligência emocional. E, nossa, eu achei super interessante, eu achei legal, eu quero fazer isso aqui também. E aí, colega, me passa o telefone aí dessa pessoa que deu treinamento aí, eu ligo, eu agendo, eu dou o treinamento da empresa. Isso é replicar. Eu estou dando um Ctrl C, Ctrl V. Eu estou replicando algo que eu vi ali na minha realidade, sem analisar se de fato a minha empresa precisava mesmo daquela temática, se precisava, se de fato era prioridade ou se não tinha outros temas que deviam ser aplicados antes, se de fato era para ser exatamente como foi na outra empresa ou se o conteúdo tinha que ser adaptado para pontos importantes que eu queria trabalhar dentro dessa temática, quais são os indicadores que eu queria trabalhar dentro dessa temática, sem saber como era o antes, então, como é o antes e qual é o meu objetivo para eu poder medir depois? Sem medir isso depois, sem medir resultados e apresentar resultados. Então, eu estou replicando apenas, eu estou dando um Ctrl C e um Ctrl V de algo que subjetivamente, e o que é subjetivamente? Em cima das minhas crenças, em cima da Elisandra, pessoa, eu tomei a decisão de que aquilo era legal. Outro exemplo, eu aprendi com o meu chefe antigamente, com o meu primeiro chefe do meu estágio, que a entrevista é assim que se faz. Que são essas as perguntas que se fazem. Esse foi o primeiro roteirinho de perguntas que eu aprendi a fazer, e desde então eu tenho feito os meus processos seletivos exatamente iguais. Eu replico isso, eu replico, sem avaliar se aquele meu chefe realmente me ensinou o que era de melhor, sem avaliar se essas são as melhores práticas, sem entender, né, o que realmente o cargo precisa, sem fazer uma análise de como que eu devo flexibilizar e customizar aquele processo seletivo para o que eu quero avaliar, sem saber o que eu quero avaliar de fato, então, sem nem saber isso antes, quanto mais poder medir resultados depois, sem medir indicadores de retenção de pessoas, se essa pessoa se reteve ou não, para saber se meu processo seletivo foi realmente assertivo, ou seja, eu não analisei, eu repliquei. Eu peguei e repliquei. Eu peguei e repliquei. Outro exemplo, eu replicar algo que já estava acontecendo na empresa. Então, eu entro numa determinada empresa, acabei de ser contratada, e lá dentro eles já fazem daquela determinada forma, eles já fazem endomarketing daquela determinada forma, eles já têm o sistema deles de como eles fazem, por exemplo, o plano de cargos e salários, e o que que eu faço? Eu replico, eu só continuo fazendo igual a empresa já estava fazendo, sem analisar se eu posso e devo propor alguma melhoria, se aquilo realmente que está ali acontecendo dentro da empresa é o melhor, se aquilo de fato está funcionando, se é necessário. Não, eu só, como isso aqui já existia, eu vou continuar fazendo, eu vou continuar fazendo. Isso é replicar. Então, esse tipo de profissional que eu chamo de replicador é hoje a maior parte dos profissionais de RH. É hoje, instintivamente, o que a gente tende a fazer de uma maneira automática. A gente entra nesse piloto automático de algo que a gente sempre vem fazendo, sem precisar pensar muito, que é algo que a gente consegue, né, ir colocando em prática de uma maneira menos racional, e a gente vai indo, e a gente vai indo, e a gente vai indo, e os anos vão se passando. Quando a gente percebe, a gente ficou aqui, presos nesse núcleo, nesse grupo de profissionais replicadores. E aí, qual que é a minha chamada aqui para vocês? É que esse grupo aqui, primeiro, ele não deixa a sua marca nas empresas. Ele não deixa. Por quê? Porque ele não está fazendo absolutamente nada que vai definir um antes e um depois do seu trabalho. Por quê? Porque você está replicando coisas que você não está pensando se são as melhores, que você não está analisando se deram resultados, que você não está priorizando de acordo com o que a empresa precisa, que você não está melhorando à medida que as coisas vão mudando. Ou seja, não tem nenhum momento nesse grupo aqui que de fato exista um resultado que é satisfatório. O que tem aqui é um resultado mínimo.
O que tem aqui é aquele básico, sabe aquele básico? Ah, já tá meio que funcionando assim, vamos indo, vamos indo. Mas não tem excelência aqui. Não tem. Não tem melhor versão de profissional de RH que você pode ser aqui. Não tem potência de resultado aqui. Então aqui não tem legado, não tem marca, sua marca, não tem marco, não tem resultados efetivos. Aqui você tende a não crescer, você tende a continuar sempre no mesmo lugar, ou basicamente muito tempo no mesmo lugar. A sua rotina tende a não mudar, você está sempre fazendo as mesmas coisas do mesmo jeito. Você tende a se acomodar, aqui você tende até a se desmotivar muitas vezes. Chega um momento que talvez até questionar: será que é isso mesmo que eu quero? Será que, né, isso aqui é de fato o que eu queria estar contribuindo? Eu não estou deixando minha marca, eu não estou deixando meu legado, eu não estou fazendo a diferença. Eu acho que esse também é uma palavra que define muito, é fazer a diferença. E eu não sei vocês, mas para mim era algo muito importante. Sentir que eu estava fazendo a diferença. E aí, como consequência, a minha carreira ia decolar. Porque se eu fizesse a diferença, se de fato eu deixasse a minha marca, eu deixasse meu legado, significa que eu atingi um potencial máximo de resultados. Significa que eu seria a melhor versão da profissional de RH que eu poderia ser. Significa que de fato eu estava aplicando e executando aquilo que eu acreditava. Aquilo que era de acordo com as minhas crenças e os meus valores, do tipo de profissional de RH que eu queria ser e do tipo de RH que eu queria propagar. Esse grupo aqui de profissionais não ajuda a trazer valorização para a nossa área, a trazer visibilidade para a nossa área, a abrir oportunidades, a abrir mentes das empresas, a ganhar espaço, a, a, a ganhar aliados, a enfrentar preconceitos do que a gente faz, a quebrar barreiras do que as pessoas acham que a gente faz. Esse grupo aqui não faz isso. Agora, existe um outro grupo que para você estar aqui não é fácil, e quando eu digo que não é fácil, não é simplesmente pelo fato de que você tem que ter o conhecimento. Esse é um grande pilar para estar aqui nesse grupo, que são dos profissionais experts, os profissionais estratégicos, os profissionais que deixam seu legado, os profissionais que fazem a diferença, que deixam sua marca. Para você estar nesse grupo aqui, além do conhecimento, você também precisa ter atitude. Porque muitas vezes a gente adquire um monte de conhecimento, mas a gente continua nesse grupo. O fato de eu ter conhecimento não me tira necessariamente desse grupo. Porque eu posso muito bem estar nesse grupo e com um monte de conhecimento, mas sem executar nada desse conhecimento. Sem fazer nada com esse conhecimento. Sem gerar nenhuma mudança com esse conhecimento. Então, é muito importante a gente entender que quem está nesse grupo aqui não só adquire o conhecimento correto, da maneira correta, mas também executa. Aqui é atitude, é fazer acontecer, entende? Quem está aqui nesse grupo aqui de profissionais experts, eles são o quê? Chamados para as reuniões estratégicas da empresa, eles fazem parte do corpo de decisão da empresa. Por quê? Porque a empresa entende o valor que esse profissional tem. Esse profissional aqui tem um valor inestimável para a empresa. Por quê? Porque ele detém o conhecimento, ele pratica esse conhecimento, ele gera os resultados. Ele diminui o turnover, ele diminui o absenteísmo, ele aumenta a produtividade, ele aumenta o engajamento, ele aumenta a autossuficiência dos colaboradores para atingir crescimento, ele aumenta a comunicação, ele aumenta, eu já falei, produtividade, motivação, ele aumenta a performance dos líderes. Esse profissional aqui contribui diretamente para o crescimento da empresa. Contribui diretamente para que a empresa atinja os resultados que ela está esperando. Esse profissional aqui entende o que é a cultura da empresa, esse profissional aqui entende quais são os gaps da cultura organizacional, esse profissional aqui, ele tem objetivos por trás de cada ação que ele faz. Se ele faz uma ação de endomarketing, ele tem um objetivo claro com aquilo.
Ele não está replicando e copiando de alguém. Ele tem um motivo para fazer aquilo. Ele sabe o que ele está buscando, ele sabe o problema que ele quer resolver. Ele sabe como que está esse problema hoje e como que ele quer que esteja depois dessa determinada ação. Ele customiza essa ação para aquela determinada situação. Ele mede isso depois. E ele conserta, ele melhora se não tiver bom. Esse profissional aqui, ele não replica, ele pensa, ele analisa, ele observa, ele levanta dados, ele levanta informação inteligente, ele faz alguma coisa com essa informação inteligente, cria as ações certas em cima disso e depois ele ainda mede e melhora, melhoria contínua. Então, esse profissional aqui participa das decisões estratégicas da empresa, a voz dele é considerada, é ouvida, existe confiança profunda da empresa no trabalho desse grupo aqui, ele implanta projetos que de fato mudam a vida de quem tem acesso a isso aqui. E de fato mudam o ambiente organizacional, muda essa empresa, muda a realidade para esses colaboradores. E, consequentemente, muda também a sua carreira. Porque esse profissional aqui, ele não consegue passar despercebido, independentemente do cenário que ele esteja inserido. Se ele está inserido em um cenário de buscando recolocação, se ele está inserido num cenário de ser um RH interno, se ele está inserido num cenário de ser um consultor externo, não importa. Porque esse tipo de profissional, ele deixa a sua marca aonde quer que ele passe. Por quê? Porque fica claro para quem entra em contato com ele que ele é um profissional que não replica, ele é um profissional que entende o que ele está fazendo. Ele entende o que ele está de fato executando. Ele sabe analisar, ele sabe sair da caixa. E isso fica claro para quem entra em contato. E é esse profissional aqui que eu quero que você seja. É esse tipo de profissional aqui que eu quero que você desperte de que é possível você ser. Por quê? Porque cada vez mais o mercado vai tender a expelir automaticamente esse grupo. Esse grupo aqui vai ser cada vez conseguindo as piores vagas, das piores empresas, vão nem conseguir mais fazer parte do mercado, vão ser expelidos do mercado. Não é isso aqui que as empresas precisam mais. As empresas precisam desse profissional aqui. E muitas vezes a empresa pode nem ter consciência disso. Às vezes a empresa nem pode ter essa consciência clara. Ah, é esse tipo de profissional que eu quero. Mas se a empresa tem em um determinado momento contato com esse tipo de profissional e com esse, ela entende que existe uma diferença. Ela entende que existe uma diferença, fica claro. Então, o que você acha? Que a empresa vai entrar em contato com um profissional desse aqui, com um profissional desse aqui? O que você acha que ela vai preferir? Mesmo que ela não tenha plena consciência de que era isso que ela está buscando, ela vai entender que é disso que ela precisa. Às vezes, o que eu estou buscando não é necessariamente o que eu achava que eu precisava, mas quando eu entro em contato com o que eu preciso, eu sei que eu preciso daquilo. E é esse tipo de profissional que você precisa ser. Fazer com que mesmo as pessoas, as empresas, os líderes, os CEOs que nem sabia que precisava desse conhecimento que você tem, na hora que eles entrarem em contato com você, eles vão entender que é disso que eles precisam. Então, é esse tipo de diferença que existe nesse tipo de profissional. Não só na sua atuação, como na ressonância que essa atuação tem à sua volta. Na ressonância que esse resultado tem para todo mundo que convive com essa pessoa. E é por isso que, naturalmente, a carreira dessa pessoa aqui, desse grupo, tende a decolar. É uma consequência. Não é isso que as pessoas estão atrás inicialmente. Isso aqui acontece porque elas estavam com o foco certo, que é o quê? A melhor atuação possível, deixar um marco, deixar um legado, ter um antes e um depois do seu trabalho. É isso que tem que ser o seu foco. Isso, tudo que vai acontecer na sua carreira depois disso é consequência natural, é consequência natural disso. Porque é impossível você não se destacar e não mostrar que você é indispensável, mostrar o seu valor quando você se posiciona dessa forma corretamente, dentro desse grupo aqui. Eu tenho até uma história para trazer aqui para vocês, que é uma história minha.
A primeira vez que eu tive esse clique, né? Que eu de fato acordei para isso, que eu percebi que eu estava nesse grupo e que eu não queria fazer parte desse grupo, que eu precisava fazer parte desse grupo, foi quando eu trabalhava em uma empresa, eu ainda era, né, contratada, eu era uma profissional de RH interno. Na época, eu era coordenadora, para vocês terem uma ideia. Eu só desse despertar maior, eu tinha acabado de ser promovida para coordenação. E eu lembro que eu pensei assim, poxa, como é fácil a gente se acostumar a ficar aqui. Porque muitas vezes a gente fica aqui porque é confortável. Eu tinha acabado de ser promovida, por que não continuar aqui? Porque ia chegar um momento que eu ia atingir ali aquele máximo e eu não ia conseguir mais sair dali. Porque ia chegar um momento que depois que eu saísse dessa empresa, ninguém ia nem lembrar que eu estive ali um dia. Entende? Porque ia chegar um momento que, de fato, o meu trabalho ali não fez tanta diferença assim. E aí, eu percebi naquele momento que se eu não fizesse alguma coisa, eu ia ficar ali onde eu estava, coordenadora para o resto da vida. E não só isso, eu não pensava só em mim necessariamente. Eu olhava para o que eu olhei para o que eu estava fazendo e pensei, isso aqui pode melhorar demais. Isso aqui pode ser diferente demais do que está sendo. Começou a me incomodar. Começou a me incomodar que eu sabia que eu tinha potencial para ser mais do que aquilo. Eu sabia que eu tinha potencial de gerar mais resultado do que aquilo, de fazer uma diferença imensa ali onde eu estava. Eu sabia que eu tinha esse potencial. Então, por que, que eu não estava aproveitando isso? E aquele momento eu pensei, poxa, eu acho que é muito importante eu entender o tipo de profissional que eu quero ser, independentemente do local que eu esteja inserida, do cargo que eu esteja, do momento de vida que eu esteja, que tipo de profissional eu quero ser. E aquilo ficou claro para mim, o tipo de profissional que eu queria ser. E aí, a partir daquele momento, eu pensei: chega, eu vou sempre, 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 sempre atuar com aquela sensação de que eu estou fazendo o melhor que eu poderia estar fazendo ali naquele momento. E nem sempre a gente tem resultado só de ter boas intenções. Naquele momento eu já dei o clique, significa que eu tinha boas intenções. Poxa, então eu vou fazer isso acontecer, eu quero ser a melhor versão de mim. Isso é muito bonito? É, mas não é só isso. Esse é o primeiro passo. Eu ter boas intenções não me fazem gerar o melhor resultado. A partir da minha boa intenção, da minha decisão de que tipo de profissional eu quero ser, eu tenho que ir atrás do conhecimento certo. E o conhecimento certo é difícil da gente encontrar, porque a gente sai achando um monte de conhecimentos por aí, que às vezes eles se contradizem, às vezes eles entram em conflito um com o outro, às vezes você não sabe onde um encaixa no outro, onde começa um e termina o outro, você não sabe como coloca aquilo em prática, se aquilo vai funcionar mesmo para sua empresa, se é daquele jeito mesmo que tem que fazer, e aquilo talvez vire mais uma confusão do que de fato algo que ajude. Então, nem sempre você está com boas intenções ou você tem um RH que está funcionando no sentido de, poxa, mas eu tenho tantos projetos de RH, eu tenho avaliação de desempenho, eu tenho plano de cargos e salários, eu tenho pesquisa de clima, por que, que as coisas não estão mudando? Porque você não está focado ou focada no conhecimento certo, na forma certa de se fazer aquilo. Então, além da sua boa intenção e da sua decisão de ser um profissional expert, você precisa ir atrás do conhecimento que te permita se tornar esse profissional de fato. Gerar esses resultados que você está buscando gerar, se tornar esse profissional que você quer se tornar. Então, eu fui atrás desse conhecimento, bati muita cabeça, porque foi igual eu falei para vocês. Eu comecei a fazer um monte de curso, eu fiz 4 pós-graduações, e chegou num momento que eu pensei, eu tô tendo uma overdose aqui de conhecimento, tô achando que essa é a solução para todos os meus problemas, ir atrás de mais conhecimento, mais conhecimento, mais conhecimento. Mas até aquele momento eu não tinha feito nada com aquele conhecimento que eu tinha adquirido, eu não tinha conseguido estruturar aquilo. Como que eu começo, por onde eu começo, o que combina com o que não combina, o que eu faço aqui dentro. E aí, minha gente, é onde entra aqui, onde os profissionais acabam ficando aqui para sempre. Porque aqui esses profissionais, eles até estão estudando, eles até estão indo atrás de conhecimento.
Eu acredito fortemente, eu estava, né, grande parte da minha vida. Eu não fiquei também só parada. Mas esse conhecimento não se transforma em resultado. Se o conhecimento não se transforma em resultado, então você ainda está aqui. E eu cheguei nesse momento de pensar, poxa, eu me decidi, eu sei o tipo de profissional que eu quero ser, eu quero fazer parte desse grupo, eu fui atrás de conhecimento, eu fiz 4 pós-graduações, eu fiz uma penca de cursos e eu não conseguia ainda vir para cá. O que será que está acontecendo? E aí eu pensei, na minha época não existia esse tipo de conteúdo estruturado. O tipo de conteúdo que eu vou mostrar para vocês no Missão RH não tinha na minha época, assim, de uma maneira estruturada. Existia você ter que ir pescando e entendendo como você juntava tudo aquilo e como que aquilo funcionava na prática. Então eu falei o quê? Bom, se não tem isso mastigado para mim, eu vou dar um jeito de descobrir sozinha. E eu comecei a colocar em prática batendo cabeça. Colocava em prática, não dava certo, eu testava, não dava certo de novo, eu mudava, fazia outra planilha, outro formulário, não dava certo, eu melhorava, e falava com os líderes, não dava certo, eu falava de novo. E aí eu fui entendendo, eu colocava uma coisa em prática, dava um erro, e aí eu já entendia que da próxima vez eu tinha que fazer diferente. E aí eu fui construindo, óbvio, com muitas pedras no caminho durante esse tempo, construindo a forma certa de se fazer. Eu fui entendendo o que diferenciava esses profissionais aqui. E é isso que eu quero falar aqui para vocês. A partir do momento que eu me tornei essa profissional, nessa mesma empresa, no mesmo ano, naquele mesmo ano, eu fui promovida para gerente. E ainda comecei a ser treinada para poder assumir a diretoria. Eu saí antes disso para abrir a minha consultoria. Então, antes de eu conseguir assumir a diretoria, eu saí dessa empresa porque eu tinha o sonho de ter meu próprio negócio. Foi quando eu fundei a DMO, foi quando eu fundei o Instituto RH na Prática, mas eu já estava em treinamento. Eu ia ser a diretora mais jovem e a única mulher daquela empresa. Ou seja, eu ia conquistar ali um legado e não só ia, como conquistei. Depois que eu saí dessa empresa, né, absolutamente todos os projetos que eu implantei depois disso ficaram marcados com o meu nome. Todos os profissionais de RH que entram lá depois, inclusive minha cidade aqui não é tão grande, eu tenho vários profissionais que depois vêm falar comigo. Sandra, você já trabalhou na tal empresa, né? Eu falei, já. Ah, porque quando eu entrei lá, todo mundo falou de você, falou que você que implantou isso e aquilo, plano de cargos e salários, daquele jeito que hoje funciona. As coisas continuam funcionando do jeito que eu implantei. Isso é legado. Isso é deixar a sua marca. Os profissionais que entraram depois sabem quem fez. E não só isso, o diretor ele se lembra. Quem gerou essa mudança foi a fulana, foi o fulano. Existe um antes e o depois do fulano nessa empresa. Então, naquele momento, eu percebi, bom, eu acho que é, eu preciso expandir isso para mais empresas, eu preciso expandir isso para mais profissionais, eu quero que outros profissionais entendam isso aqui. E foi quando eu decidi abrir, né, minhas próprias empresas para atingir mais empresas através da minha consultoria e para atingir profissionais de RH através do Instituto. E é isso que eu quero que vocês façam. Hoje, a minha intenção é dar para vocês um conhecimento estruturado para vocês não precisarem passar pelo caminho das pedras que eu passei para descobrir tudo isso aqui que eu estou contando para vocês. O que é o benefício de você ser um profissional que gera resultados? Primeiro, você diminui o turnover, você aumenta a produtividade dos colaboradores, os funcionários eles ficam mais bem preparados e com mais habilidades, eles se desenvolvem as competências técnicas, as competências comportamentais, você fortalece a cultura da empresa, você fortalece competências organizacionais, você desenvolve um plano de sucessão, de liderança, você desenvolve os líderes, é, você tem mais atração de talentos, você consegue atrair mais talentos para os seus processos de recrutamento, você consegue reter mais esses talentos, você consegue melhorar, né, o clima organizacional, desenvolver uma marca empregadora forte, aumentar a motivação e engajamento, ou seja, vários são esses benefícios que todo mundo consegue perceber. Mas existem, se a gente quiser separar isso, tem como a gente separar em benefícios para nós
Então, a partir do momento que você é um profissional que deixa o seu legado, você tem também os benefícios que são só para você. Você, de fato, passa a ser um profissional reconhecido por ser especialista nisso que você faz, reconhecido por ser um profissional expert. As pessoas elas querem te ouvir, elas querem a sua opinião, elas querem te consultar. E eu lembro que a Larissa, que é essa minha aluna, falou assim para mim, Elis, a sensação de você estar numa reunião com 15 diretores e todos eles virarem para você e falar assim, Larissa, o que que você acha? Qual que é a sua opinião sobre isso? Sem a aprovação da Larissa, a gente não faz nada. Isso não tem preço. E ela conta isso porque ela só tem 22 anos, se eu não me engano. 23, 22 anos. E ela falou assim: você ter essa idade e você tá numa mesa com diretoria, com 15 pessoas olhando para você e falando, sem a aprovação da Larissa, a gente não faz isso, Larissa, o que que você acha? Isso não tem preço. Sabe, o dinheiro que eles estão me pagando por mês, contrato que eu fechei com eles, isso é, sabe, é muito bom, mas aquilo, aquela sensação de você de fato ser alguém que tem sua voz considerada, não tem preço. E realmente não tem. Realmente não tem. Então, para você, como profissional de RH, você cresce. Naturalmente você cresce. Você é valorizado pelo seu trabalho. Você tem ajuda a fortalecer a nossa área. Você acha que essas 15 pessoas diretores que tiveram contato com a Larissa mudaram ou não mudaram a forma deles enxergarem o RH? Mudaram? Com certeza eles mudaram a forma deles enxergarem o RH. E esses diretores, eles têm contato com quantos outros empresários que eles podem ir ali no almoço, talvez conversar e conscientizar esse outro empresário de que, ó, você precisa de um RH estruturado, porque RH não é só aquilo e aquilo não. Lá na nossa empresa a gente está fazendo isso e o RH, ó, já trouxe esse resultado. Você acha que quantos mais a Larissa atingiu só com o trabalho dela bem feito? Se isso é uma Larissa, imagina 1000 Larissas, imagina 2.000 Larissas e mais 15 pessoas que cada Larissa dessa está atingindo e essas pessoas atingindo mais. Isso é um fortalecimento da nossa área, é fazer com que a nossa área de fato seja valorizada, né? Seja vista, seja reconhecida pelo que ela é. Então, além da gente estar ganhando como profissional, a gente também está ganhando como classe. Além disso, a gente tem um benefício para as empresas, né? A própria empresa ganha. Se eu estou dando o meu melhor, se eu estou gerando resultado, então a empresa está ganhando resultado, a empresa também está crescendo, a empresa tem os projetos de RH alinhados com o planejamento estratégico dela, ou seja, ela está caminhando em direção aos seus objetivos, ela tem as pessoas engajadas em prol do objetivo que é importante para a empresa, ela tem a cultura fortalecida, ela se abre para os benefícios do RH, se abre para novos projetos, ou seja, essa empresa também nunca mais vai ser a mesma. E também existem os benefícios para os colaboradores, porque sim, esses colaboradores que estão lá dentro, vocês não acham que eles vão estar trabalhando muito felizes de estar dentro de uma empresa onde você fez um trabalho tão excepcional assim ao ponto de ter tantos resultados? Significa que eles vão ter possibilidades de crescimento mais justas, significa que eles vão ser avaliados mais justamente, que eles vão ter feedbacks para que eles melhorem, eles vão ter estrutura e apoio para melhoria, eles vão ter treinamentos, eles vão ter projetos de endomarketing para ajudá-los a manter sua motivação, eles vão ter melhor comunicação entre eles, eles vão ter um clima organizacional mais tranquilo, eles vão ter estrutura no seu trabalho, clareza do que eles precisam fazer. Então, olha só, eles vão ter boa relação com seus líderes. Alguém para trabalhar nesse ambiente, com certeza, ele também está ganhando e muito com o seu trabalho. Então, você beneficiou a você mesmo, a empresa, aos colaboradores, e aí você acabou de deixar a sua marca, tá? Bom, como que você faz isso? E aí, eu quero já pensar que você deve estar com objeções já e caraminholinhas na cabeça pensando: será que eu dou conta? Será que isso é para mim? Ah, mas eu já tentei. Por onde que eu começo? Então vamos lá, vamos pensar aqui em algumas coisas simples que a gente tem que mudar de mentalidade, de atitude. Eu vou mostrar alguns depoimentos aqui para vocês, para a gente entrar nesse foco.
Então, olha só, a Jane Machado, que é uma aluninha minha. Olha o que que ela fala aqui. Elis, o curso GPC está me dando uma base e conhecimento que a graduação em psicologia e a pós-graduação em gestão estratégica de pessoas não me deram. Nós temos aqui a Patrícia Nunes. Boa tarde, Elis, como vai? Sobre os meus resultados, eu estou terminando uma pós-graduação e, poxa, lá eu aprendo muito sobre liderança e outras coisas desse tipo, mas eu não aprendo na prática como você nos ensina. Sem dúvida, o curso GPC é o melhor que eu já vi até hoje. Minha perspectiva de até mesmo fazer trabalhos autônomos mudou bastante. Estou com mais segurança e confiança que irei conseguir empreender nessa área. Vamos ver mais um. Rose Lima. No GPC a gente consegue colocar em prática e realmente entender como fazer. Já fiz pós-graduação e é superficial comparado à metodologia que você ensina. Antes de te conhecer, eu estava tendo muita dificuldade de descrever os cargos, havia muita cobrança da gestão em medir, ter indicadores. Agora, em apenas 2 meses, estamos realizando a descrição de cargos, já fizemos mudança no recrutamento e seleção, conforme GPC, em apenas 2 meses. Já percebo que estou tendo mais crédito, olha só, mais crédito do que ela está fazendo, por justamente apresentar o retorno e falar o assunto com mais propriedade, aquela segurança que eu disse para vocês na live de ontem, né? Então, esses são alguns casos que reforçam, né? E aí, junto com o meu caso, que eu já contei para vocês, que reforçam para você o fato de não foque no título, foque no conhecimento. Elis, você está falando para a gente não fazer pós-graduação? Não, eu não estou falando isso. O que eu estou falando aqui para você é que você precisa entender que você precisa escolher uma pós-graduação ou um curso ou o que quer que seja que você vá fazer com o foco certo. O conhecimento que eu vou adquirir com esse curso, com essa pós, é de fato o que eu estou precisando hoje? Ele vai me dar respaldo e todas as ferramentas que eu preciso para colocar em prática? É de fato o que tem de mais atual hoje no mercado, que vai me propiciar me tornar esse profissional que deixa o seu legado, que deixa o marco em cima do que está fazendo? Então, é esse o questionamento que você tem que fazer. E não, será que eu vou ter mais chance de ser contratado se eu fizer uma pós-graduação de psicologia organizacional? Tá com foco errado. O foco é, esse curso, essa pós vai te dar toda a munição que você precisa para garantir que você vai chegar dentro da empresa e falar assim, olha, eu vou conseguir colocar isso aqui em prática? Eu vou conseguir mudar isso aqui que está acontecendo hoje? Então, esse é o ponto, é o foco que você dá. Com certeza, né? Eu, na época, estava muito focada nisso. Eu tenho certeza que esses alunos que deram esses depoimentos também. E por isso, né, quando a gente entende que, poxa, era disso que eu precisava, a gente entende que a gente estava com o foco errado. Então, cuidado com o seu foco. Não foque em títulos, em certificados, em diplomas. Foque em esse conhecimento de fato é o que eu quero. Quando as pessoas me perguntam assim, Elis, me sugere uma pós-graduação. Eu não sei. O que hoje é a realidade da sua carreira? Que empresa que você está inserido? Quais são os seus desafios atuais? O que você está querendo implantar aí hoje? Então, você tem que escolher algo que está congruente com o que você vai colocar em prática no momento. Entende? E, de novo, avaliar se aquilo de fato é o que tem de melhores práticas no mercado. A melhor metodologia, tá? Então, esse é o primeiro ponto. Focar em saber a diferença entre título e conhecimento. Agora, outro ponto é você focar na empresa. É sair desse mundinho aqui do RH e fazer isso aqui, ó. É eu entender que o que eu faço é justamente estipular, como eu disse ontem, uma forma de gerir pessoas. Gerir pessoas para quê? Em prol de um objetivo que é fazer com que a empresa atinja seus planejamentos estratégicos. Então, eu preciso entender
Primeiro, uma visão sistêmica fora do RH. Quais são os objetivos estratégicos da empresa? Aonde que ela deseja chegar daqui a uns anos, né? Qual que é a visão dessa empresa? Existe, né, nas minhas ações, um alinhamento das ações que eu estou fazendo no RH com a cultura da empresa? Existe um alinhamento com o objetivo estratégico da empresa? Eu vou dar um exemplo simples aqui, que eu sempre dou esse exemplo que é fácil de entender. Vamos supor que você esteja numa empresa que o planejamento estratégico dela para o próximo ano, então vamos supor que a gente está lá em dezembro, tá? E o planejamento estratégico dela para 2021 é implantar um software de gestão que vai eliminar toda essa planilhas, todos esses controles muito manuais e vai gerar esses dados integrados dentro da empresa. É um planejamento da empresa que ela tem, já está nos planos da empresa, isso vai acontecer em algum momento de 2021. Se você não tem consciência disso, olha só como você corre o grande risco de estar promovendo, de estar fazendo planejamento de treinamento para 2021, colocando treinamento de Excel. Porque você avaliou que na avaliação de desempenho as pessoas não estão sabendo tanto de Excel e você vai e planeja dar um treinamento de Excel. As suas ações podem não estar em congruência com o que a empresa, para onde a empresa está indo, com o planejamento estratégico dela, com as metas que ela tem. Se a empresa, por exemplo, tem uma meta de implantar um sistema de gestão de qualidade dentro da empresa, uma ISO, sei lá, ou seja, em momento que vai implantar uma ISO, vai precisar, né, fazer todas as instruções de trabalho, ou seja, os procedimentos, e você tá lá, talvez, perdendo tempo, fazendo procedimento, cobrando os líderes para eles fazerem alguns procedimentos que vão estar fora das normas da ISO, que depois vai ter tudo que ser refeito. Então, é muito importante a gente saber conhecer a empresa que a gente está. Por quê? Porque as nossas ações têm que estar congruentes com onde ela está indo. Se eu sei que a empresa tem uma meta grande de reduzir, de aumentar o faturamento, eu posso pensar como eu, profissional de RH, posso ajudar a aumentar o faturamento. Deixa eu avaliar aqui como é que está a avaliação de desempenho dessa equipe de vendas. Poxa, eu estou percebendo aqui que essa equipe de vendas, ela está convertendo X% dos clientes. Vamos promover então um treinamento de vendas para ver se a gente aumenta essa conversão de vendas para a gente ajudar no faturamento? Ah, não, a empresa tem uma meta de aumentar o lucro. Opa, eu acabei de perceber aqui que na hora de cobrança está tendo uma conversão de conseguir receber de clientes não pagantes, de clientes devedores de X%. Poxa, vamos promover um treinamento com técnicas para que eles consigam aumentar essa conversão de receber dinheiro que já é nosso, de pessoas que estão devendo à empresa. Então, como eu posso, como RH, através das minhas ações, ajudar a empresa a chegar onde ela quer chegar, atingir as metas que ela tem que atingir. Eu não tenho que me isentar dessa responsabilidade. Ah, não, deixa que os diretores pensam, deixa que o financeiro que resolve, a meta de faturamento, eu não tenho nada a ver com isso. A partir do momento que você se isenta, ou que você nem sabe que a empresa tem uma meta, você está aqui nesse grupo dos profissionais replicadores. Você está aqui, ó, no seu mundinho do RH. E não é assim que funciona. Nós é que somos responsáveis pelas pessoas. E as pessoas, elas estão ali para trabalhar em prol de um mesmo objetivo, que é o objetivo da empresa. Ok? Então, essas são as diferenças. Visão sistêmica fora do RH. E também visão sistêmica dentro do RH. O que é uma visão sistêmica dentro do RH? É eu sair daquela caixinha de eu só sei fazer isso e eu aprender, entender a fazer outras coisas, a implantar outros projetos. Eu só sei fazer recrutamento e seleção. Então, eu também preciso de um plano de cargos e salários, eu também preciso de uma avaliação de desempenho, eu também preciso de uma pesquisa de clima, eu também preciso de um endomarketing, eu também preciso de treinamento, eu também preciso de indicadores, eu também preciso de gestão de desligamento. Se eu não entendo tudo que um profissional de RH pode atuar, se eu não sou um profissional generalista dentro da minha própria área, eu já estou perdendo espaço de ser esse profissional aqui. E quando eu falo de ser generalista, eu não estou falando nem de atuar como generalista, estou falando de ter visão. Esse profissional aqui não está nem preocupado com atuação, não, ele está preocupado com visão. A visão dele tem que ser o seguinte: se está com problema no meu turnover, eu tenho que entender que às vezes o problema está lá
nos meus treinamentos. Eu tenho que entender que está lá no meu endomarketing. E para isso eu preciso entender aonde que um subsistema ele encaixa no outro, aonde que a informação do um alimenta o outro, a minha avaliação de desempenho alimenta o meu plano de cargos e salários, a minha pesquisa de clima alimenta os meus projetos de endomarketing, o meu treinamento, a minha avaliação de desempenho alimenta o meu treinamento. Eu preciso entender essa visão de sistema do RH. É uma visão generalista. E para isso, você precisa, de novo, sair do mundinho do que eu estou fazendo e entender que existe um mundo de outras coisas que você não está fazendo e que você precisa entender como funciona, tá? Então, visão sistêmica dentro e fora do RH. Outro ponto é medir resultados. Eu vou até mostrar aqui uma aluna minha, a Edjane, ela mandou no grupo de alunos, eu achei tão legal, ela mandou a fotinha da mesa, né? Onde acontecer a reunião. Ela imprimiu bonitinho na pastinha os indicadores e colocou para todo mundo, ia apresentar ali na TV. E aí ela até escreveu assim: deixou depois do módulo de indicadores. Eles ficaram encantados com o material, até porque eles não tinham conhecimento dos números apresentados. Já saímos com vários planos de ação. Você está medindo o que está acontecendo na empresa? Medindo o que está acontecendo no seu RH? Você sabe qual é a taxa de retenção de colaboradores? Você sabe qual é a taxa de absenteísmo, de turnover? Você sabe qual é o índice de adequação dos colaboradores ao cargo? Você sabe qual é a média salarial, a adequação salarial da sua empresa com o mercado? Ou seja, você está pedindo ROI de treinamento, retorno de investimento de treinamento? Você está controlando o resultado das suas ações de endomarketing? Ou seja, olha só que bacana, a Edjane apresentou, os líderes não tinham conhecimento dos números, eles não sabiam que a empresa estava daquele jeito, eles não sabiam que aqueles dados existiam e saíram com um monte de plano de ação. Isso é ser um profissional aqui, ó, que pensa, que analisa, que gera dados inteligentes. Como é que eu vou virar para minha empresa, para o meu gestor, e dizer que uma determinada ação que eu estou fazendo está dando resultado, ou que eu preciso implantar uma determinada coisa, se eu nem consigo mostrar para eles que é de fato o que a gente está precisando, ou que de fato está dando resultado? Cadê a prova? Indicadores é o que diferencia um profissional que está ali só brincando de ser operacional ou um profissional que de fato entende o que ele está fazendo. Ele é dono da sua área, ele é dono do que ele faz. O que ele faz gera informação para ele usa a informação do que ele faz para melhorias. E é isso que faz toda a diferença, tá? Faz toda a diferença. E para terminar, eu quero dizer que um profissional que está aqui nesse grupo, ele elimina a subjetividade. E aí, às vezes, as pessoas interpretam mal. Fala, Elis, como assim? Nossa área é uma área humana. É uma área, né, de observação, de intuição. Como assim eliminar a subjetividade? Eu não estou falando nesse sentido. Não estou falando de eliminar a subjetividade do nosso senso de observação, do nosso senso humano. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando de eliminar a subjetividade nos nossos processos de RH. Como assim, Elis? Bom, vou dar um exemplo, tá? Num processo de recrutamento e seleção, eu usar a minha subjetividade para contratar significa que eu vou estar contratando por empatia comigo. Isso é subjetivo. Quando eu passo candidatos para os líderes, cada líder avalia sob um critério diferente. Isso é subjetivo. Se eu implanto um programa de avaliação de desempenho, onde cada líder avalia de um jeito, ou seja, um tem a mão mais pesada e ninguém ganha 10 com ele. Sabe aquele líder que comigo ninguém ganha 10? O melhor colaborador do mundo não ganha 10 porque ninguém é 10. Esse líder, ele avalia com a mão mais pesada, aí vem esse líder aqui, é o líder bonzinho, amigão, dá 10 para todo mundo. Isso é subjetivo. Não existe um padrão, as pessoas se sentem injustiçadas. Concorda? Quando não tem um plano de cargos e salários ou um plano de cargos e salários que não funciona, e as pessoas elas são promovidas porque completaram o tempo de casa. A pessoa fez 10 anos de empresa, ela recebeu um aumento, sendo que às vezes a pessoa é
uma péssimo colaborador. Tá lá só porque já tá lá, sabe aquele tipo de profissional que vai ficando, vai ficando, vai ficando? Então, aí recebe o aumento porque fez 10 anos de empresa. Cadê a justiça? E o outro, que é o colega de trabalho dele, trabalha muito mais, gera muito mais resultado, faz muito mais coisa e tem que esperar fazer 10 anos de empresa para receber um aumento. Será que essa pessoa vai esperar? Porque daí isso desmotiva. Não é justo, não é nem plausível, eu não estou nem incentivando nada com isso que faça sentido. É eu ter um sistema de promoção onde cada líder toma a sua própria decisão. O líder que é mais amigão, ele chega lá na diretoria e ele super faz de tudo para conseguir o aumento para o colaborador dele. O líder que é mais mão pesada, só se o colaborador implorar muito para ele ir atrás de conseguir um aumento para ele, é injusto. Cadê o padrão? Cadê a objetividade? Cadê o que torna o nosso trabalho um trabalho sério? Entende? Por que as pessoas vão. Aquela pessoa que pede mais, que chora às vezes, porque está precisando de um aumento, ganha um aumento, e a pessoa que está lá trabalhando bem, mas não tem coragem de pedir, não ganha. Então, isso é subjetividade nos processos de RH. Tudo isso que eu comentei é responsabilidade nossa. Avaliação de desempenho, plano de cargos e salários, recrutamento e seleção é responsabilidade nossa. Se cada líder desliga de um jeito, um que é mais pesado, a pessoa não pode nem faltar um dia que está desligado, e o outro que é o mais amigão, a pessoa pinta e borda e não é desligada. Peraí, cadê o padrão? Cadê a justiça? Cadê o processo de RH? Cadê o RH? Vocês entendem? Isso é subjetividade. A partir do momento que a gente entende que a nossa responsabilidade é trazer objetividade, ferramentas, padronização, justiça interna, a gente começa a entender o nosso papel dentro de tudo isso. E aí, existem várias formas da gente trazer objetividade, em cima de uma entrevista por competências, que aí fica claro quem está competente para o cargo ou não, em cima de uma avaliação de desempenho por competências, que fica claro os critérios de avaliação, os critérios de nota, não tem como você burlar, todos os líderes têm que seguir. Fica claro os critérios de crescimento, cada um tem os seus critérios claros do que tem que atingir para crescer, não atingiu, não cresce. Atingiu, cresce. Fica justo, eu entendo por que o meu colega cresceu e eu não. Eu entendo o que é a minha responsabilidade naquilo, eu vou atrás de conseguir atingir os meus critérios. Então, eu treino as pessoas não porque é um treinamento legal, mas porque é o que elas precisam, em cima do que de fato vai gerar resultados. Isso é ser um RH que de fato faz sentido, gera resultados sem subjetividade. A partir do momento que você se torna esse profissional que deixa o seu legado, naturalmente você é visto, naturalmente a empresa percebe, opa, eu não posso perder essa pessoa, opa, eu preciso dessa pessoa fazendo parte aqui dos nossos resultados, eu preciso dessa pessoa na nossa reunião de diretoria para que ela traga os fatos e dados reais e não opinião aleatória para tomada de decisão estratégica da empresa. Assim como várias outras informações que a gente tem na nossa mão que vão servir para a empresa tomar decisão até de planejamento estratégico. Muito obrigada, gente. Beijo, beijo.